Gente, o fim de semana foi de operação Lei Seca aqui em nossa capital e também em nossa região metropolitana. E ainda tivemos vários registros de acidentes de trânsito. A Sara Medeiros estava falando exatamente sobre isso, o quanto é importante essa conscientização, minha gente. Nós entendermos isso, aí eu coloco em risco não só a minha integridade física, essa minha integridade que é tão importante, mas também os bens materiais, as vidas das outras pessoas, das famílias e por aí vai. E hoje, com toda essa altíssima tecnologia, essas plataformas, não é verdade, de mobilidade urbana, o quanto é fácil você evitar esse tipo de erro, de crime, de barbaridade. Sara Medeiros, mais informações aqui conosco. Sara, agora te desejando. E também ao Silveira. Boa tarde, Sara. Oi, Sérgio, boa tarde. Pois é, você colocou de forma muito assertiva essa questão. Se você vai curtir o seu fim de semana, ou não, qualquer dia da semana, mas você sabe que vai beber, usa os aplicativos, que eles estão aí justamente para isso, né? Para auxiliar que a gente se locomova de forma segura, principalmente se você vai beber e logo depois para casa, se você tiver veículo, deixa em casa e vai, gente, utilizando os aplicativos, evita esses problemas, porque a gente teve um fim de semana, infelizmente, muito violento no trânsito da capital e região metropolitana. E boa parte dessas ocorrências, infelizmente, pessoas envolvidas que tinham bebido, que tinham ingerido bebida alcoólica. A gente vai conversar agora com o Major Silveira, que é o comandante da CPTRAN, que vai detalhar melhor para a gente como foram realizadas essas blitz, como foram realizados também esses atendimentos às ocorrências. Foram 11 acidentes, né, Major? Boa tarde. Exato. Boa tarde a todos. Foi um final de semana de muito trabalho para os companheiros aqui da CPTRAN, devido a esse grande número de acidentes. Ao todo foram 11, com 15 pessoas lesionadas. E acidentes com vítimas na capital, a CPTRAN é sempre acionada para fazer o devido registro. E o que chama a atenção é que todos esses acidentes com vítimas, né, lesionadas, é porque denota que foram acidentes graves, né, Major? Exato, e já é comprovado. De cada 10 acidentes que nós registramos com vítimas, 9 é por conta do comportamento inadequado e imprudente do condutor. É tanto que desses 11 acidentes registrados, 4 condutores estavam com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica. E sabemos que a segunda maior causa de mortes no trânsito no Brasil é justamente essa combinação do álcool com a direção. E a gente, nesses casos aí de acidentes, alguns foram graves, chamaram a atenção, envolvendo motociclistas, né, inclusive com criança também. Os motociclistas eles sempre são hipossuficientes, né? A parte mais fraca do trânsito. Então, qualquer acidente que ocorra com ele, dificilmente não deixam grandes sequelas. É só observarmos a movimentação nos nossos hospitais da quantidade de pessoas que dão entrada em acidentes com motos. E com crianças também. Sabemos da obrigatoriedade da cadeirinha, do bebê conforto. Existem vários registros de acidentes não muito bons, com fatalidades. E esse final de semana houve mais registro de crianças machucadas devido a não estar na cadeirinha por um acidente de imprudência do condutor. Esses acidentes aqui na capital, eles ocorreram em maior número na Avenida Melício Machado, né? Exato. A Melício Machado ela é uma das avenidas, uma rodovia, na verdade, SS 50, com a grande quantidade de acidentes registrados. Tanto ela, a Tancredo Neves também se destaca, e a Alexandre Alcino, que dá acesso à região do Santa Maria. Existe um grande número de registros nessas 3 avenidas. E a gente também, infelizmente, teve registro, né, além desses que o senhor já colocou também, em São Cristóvão, Socorro. Exato. A semana passada, por exemplo, no dia que estava bastante chuvoso em Aracaju, um veículo colidiu frontalmente com outro, né, onde 3 pessoas foram atendidas pelo SAMU, mas foi constatado pela guarnição da CPTRAN, inclusive removeu esse veículo, porque todos os pneus estavam desgastados. É outra combinação também que, por imprudência ou negligência do condutor, pode ocorrer o acidente, e foi o caso. O veículo foi removido para o pátio do DETRAN. Ô Major, vocês já estão até fazendo uma associação, uma reflexão diante da flexibilização, do funcionamento dos bares e restaurantes aos finais de semana. Vocês também estão constatando que, junto com isso, também estão aumentando os acidentes? Na verdade, estamos voltando ao normal, né? Os bares e restaurantes, ainda bem que abriu, isso é muito bom, a gente vê que a pandemia está dando uma trégua para a população e, consequentemente, com essa abertura dos bares e restaurantes, a tendência é termos mais condutores com sintomas de embriaguez ao volante. Por isso, o registro vai ficando maior à medida que o tempo passa e os bares voltem ao normal.
Além de atender essas ocorrências, né, de acidentes, vocês fizeram muitas blitz da lei seca e o resultado, infelizmente, também não foi positivo, né? Mesmo porque essas blitz que nós fazemos é por amostra. A gente vai em um determinado local, temos situações adversas, como grupos de redes sociais informando as nossas blitz, mas ainda assim, 22 pessoas foram autuadas na embriaguez ao volante. Essas 22 pessoas tiveram suas habilitações recolhidas para início de processo de suspensão, a multa ainda é alta, e dessas, 3 tiveram que ser conduzidas à delegacia por não ter condições alguma de conduzir o seu veículo. Ou seja, essas sofrerão as medidas administrativas e judiciais pelo crime de embriaguez ao volante. É um número alto, né, Major? É um número considerado alto, mas que poderia ser bem maior, né, ou até mesmo menor, se o condutor tiver a prudência de saber que ele é o principal responsável em sair da sua casa e voltar com tranquilidade. A gente sempre aproveita esses momentos, né, Sérgio, que a gente está aqui com a autoridade de trânsito, né, uma pessoa que conhece bastante de tudo, para fazer aquela conscientização aos condutores. A gente não vai perder a oportunidade de forma alguma. Eu queria que o senhor desse esse recado aos condutores, né, de que utilize os veículos, né, utilize, mas com segurança, né, Major, com responsabilidade. O ideal é que nós chegássemos na segunda-feira e não tivesse nenhum registro desse, nem de acidentes, nem de embriaguez ao volante. Mas, infelizmente, toda segunda-feira tem alguém aqui no Detran com dor de cabeça por ter se envolvido nessas 2 ocorrências de que o CPTran registra. Mas, lembrando sempre, é o comportamento do condutor que vai influenciar nesses dados. Tá? Então, se ele tiver a consciência, a prudência e a não negligência de saber que a direção é responsabilidade de todos, ele com certeza não vai entrar nesses números. Mas a dor de cabeça de se envolver em um acidente, deixando lesões ou até mesmo tirando a vida de alguém, essa fica para o resto da vida. Cabe a conscientização de cada um. Major, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e reforçando, né, Sérgio, essa questão da conscientização. Trânsito, ele não é brincadeira. Existem regras e é para serem cumpridas para que a gente possa trafegar de forma segura, né? E, principalmente, nunca beber e dirigir. Vai curtir seu fim de semana? Vai em algum bar, em algum restaurante, sabe que vai consumir a bebida alcoólica? Usa o aplicativo, não utilize o carro, porque você está se resguardando e também resguardando a vida do outro. Sérgio. Exatamente o que eu faço o tempo todo, Sara. O Major Silveira colocou muito bem, e você também, essa questão da dor de cabeça, mas tem a mágoa, tem o ressentimento, tem um sentimento tremendo de culpa, que muitas das vezes esse sentimento de culpa ele é irreversível, porque você fez um mal contra alguém que depois não tem volta. Então, agradeço demais, Sara, muito obrigado, Silveira também. E tem uma coisa muito interessante, Eu hoje, por exemplo, o final de semana, esse final de semana, e sempre eu faço isso. Final de semana eu estava ali na orla, eu caminhei o tempo todo por ali e fui em vários lugares. Aí, como eu bebo, eu gosto muito de beber e sou absolutamente responsável por todos os meus atos. Eu consumo bebida alcoólica e me divirto com isso, é um lazer para mim. Aí tomei uma cervejinha no lugar, conversei com um, troquei ideias com outros e tal. Adoro fazer isso. Eu gosto da minha cidade, eu gosto das pessoas que estão aqui, eu convivo com essas pessoas, então eu gosto. Aí o cara para, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cervejinha, e paro e converso, e paro e vou para um, tranquilamente, andei a pé demais e depois peguei o meu Uber. Aliás, ô Marques no Cariri, ô Marques, um abraço para você. Fui lá cumprimentar meu querido no caminho, o Marques, essa personalidade, essa figura extraordinária do Cariri, o Hamilton também, mas principalmente o Marques. E aí tomo minha cervejinha, meu chupinho, troco as minhas ideias, saio à noite, tomo meus vinhos e tudo mais, porque existe algo extraordinário que chama-se responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade para com todos os meus atos, sem exceção. E hoje nós temos a plataforma da mobilidade urbana, gente. Eu fico tentando imaginar quem é que sai de casa sabendo que vai beber, vou curtir uma praia, curtir praia sexta, sábado e domingo, tranquilo, numa boa, sem problema nenhum. Chama lá o aplicativo, são vários, chegam rapidinho. Olha, demorando, chega em 3 minutos. Agora, eu vou colocar, principalmente o mais grave, a vida das pessoas em risco. E como o Silveira falou, causar um tremendo de um problema, uma dor de cabeça imensa. E como eu falei, da culpa.
Imagina você atropelar uma pessoa absolutamente inocente. Por quê? Porque você não teve consciência, não teve juízo, não teve inteligência para entender isso. Então vamos, gente, nos conscientizar com relação a isso e façamos uso de todas essas modernas ferramentas de mobilidade urbana. Fácil,